pessoal, vamos aqui à atividade de número 6 e eu creio que vou fazer a 6 e 7 aqui para vocês, certo? A 6 eu já tinha essa planilhazinha montada, certo? A 6 eu já tinha essa planilha aqui montada, veja bem, certo? Como foi que eu montei essa planilha? Coisa simples, né, pessoal? Mês, loja 1, loja 2. Aí o mês aqui até dezembro. Esses valores aqui, pessoal, eu coloquei de modo aleatório, viu? Modo totalmente aleatório, certo? A única coisa que eu fiz aqui foi o seguinte, que eu poderia dizer aqui que foi diferente, foi o seguinte. Em cada célula dessa daqui, você vê aqui que está um númerozinho, 1230, certo? O que era que eu fazia com ela? Eu sempre apertava nesse, deixa eu ver se é o mais aqui. Acredito que não. Vamos para cá. Célula, pronto. Esse A aqui que tem aqui, no canto superior direito tem os 3 pontinhos, depois tem um balãozinho como se tivesse uma conversa, depois tem uma cruz, né? Ou um mais, e depois tem esse A com alguns tracinhos aqui. Eu clico nele, aparece daqui, eu clico em célula. Aí cá embaixo, pessoal, ó, formato de número, certo? Eu selecionei todas elas, ó, porque se você for ver, elas estão em só o número. Cliquei lá naquele A, vim aqui, ó, formato célula, coloquei célula, vim aqui no finalzinho, ó, formato de número, personalizar. Que número é que eu quero aqui? Eu quero que todos sejam moedas. Aí eu coloquei que todos são moedas, pronto. Ele colocou tudo esse R e o cifrão aí na frente, certo? Beleza. Bem assim os outros também. A fórmula, a atividade 6 que eu passei foi colocar mais uma coluna, certo? Que coluna é essa? A coluna da soma, coluna D, e a coluna da média, coluna E, certo? O que acontece? Eu falei para vocês que eu precisaria somar para ver quantas essas minhas duas lojas estavam rendendo, né? Como que elas estavam rendendo. E aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei igual o nome soma, aí ele já abre parênteses. Vou fazer aqui o exemplo para vocês, tá bom? Para eu saber a soma de loja 1 mais loja 2, o que eu fiz? Certo? Igual, pessoal, ó, igual. Qual é a fórmula que eu preciso? Soma. Aí eu clico em soma aqui, já aparece aqui, ó, os dois parênteses. E aí eu posso colocar, quem é que eu quero somar? B5, não é isso? Então eu, ó, B5, certo? Dois pontos, certo? Para dizer que é o espaço, para dizer que é o período de células, para dizer que quem é que eu quero somar? Eu quero somar agora com a C5. C5. E aí eu dou um enter, que é esse vistozinho aqui no canto direito no meio do celular. Deu visto aqui. Pronto, pessoal, aí ele faz a soma para mim, certo? Eu também posso utilizar o sinal de mais nessa fórmula, certo? Também posso utilizar o sinal de mais. E qual a diferença, professor? O sinal de mais você está somando um com o outro. O sinal de dois pontos você vai estar somando um intervalo. Então eu somei o intervalo de B, eu somei o intervalo de B5 até C5, entendeu? Mas eu poderia aqui pegar, fazer aqui do lado, colocar aqui o nome assim, igual, soma, né? Aí, ó, eu poderia dizer que B
5, certo? Até o que? Eu vou somar, veja que soma 2 pontos, porque aí é o intervalo de B5 até E5. Eu boto E e boto 5. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai somar esse intervalo aqui, de B5 até E5, entendeu? Aí ele faz a soma desses valores aí, certo? Quando eu boto 2 pontos é o intervalo das células, né? E quando eu coloco o sinal de mais é porque eu estou somando um com o outro, certo? E aí se eu der o ok aqui, vai dar 18, somando tudo isso aqui, certo? Beleza, mas eu não pedi isso, só utilizei como exemplo aqui para vocês, beleza? Aí eu venho aqui para a média. Como é que eu fiz a média? Igual, escrevi o nome média com acento no E, aí ele já aparece aqui. E aí eu preciso clicar, né, pessoal? Preciso clicar. Ó, escrevi média, preciso clicar aqui. Aquelas outros nomes ali, professor, é o que? São outras formas, até algumas do Excel avançado ou intermediário. O que é que eu preciso que seja feita a média? Eu preciso que seja feita a média entre B5 e quem, pessoal? C5. C5. Dou um ok, ele vai me dar aí a média, certo? Da mesma forma você vai fazer até chegar em dezembro, certo? Tanto na soma quanto na média. Aí nessa aula de número 6 eu coloquei os totais também, pedi os totais, que aí é aquela questãozinha que eu acabei de falar para vocês, que do intervalo, né? Loja 1, quanto foi que minha loja 1 rendeu no ano? Aí eu preciso fazer B5 até B16, não é isso? Que ele faça a soma, então eu faço igual, soma, toco em soma, ele abre o parênteses, eu boto B5, 2 pontos, que quer dizer até B16, certo? Na loja 2, a mesma coisa, só muda a célula, que agora passa a se chamar C5, olha lá, vejam lá, C5, C5 até C16. E o outro, que é soma também, né? O outro é soma de D5 até D16. E o outro é a média. Aí você coloca igual a média com acento no E e depois coloca de E5 até E16. Ele vai lhe dar o valor da média desses números, certo? E aí foi a aula do número 6, certo? A aula do número 6 foi dessa forma. A aula do número 7, que foi a de hoje, eu pedi que vocês fizessem o que? Colocassem o máximo aqui, ó, certo? E ao lado dele você sai colocando essa fórmula aí, pessoal. Qual é a fórmula? Igual a máximo, tem que ter o acento, tem que clicar em cima do máximo e tem que dizer a ele o que é que você quer que faça. Então você disse a ele que quer que ele pegue o valor maior entre B5 e B16. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo saber qual foi o mês que mais rendeu na loja 1. Na loja 2 a mesma coisa, só que C5 e C16. Na lojinha, no montante aqui, na soma, para ver qual foi o mês que ela mais produziu, as duas lojas, né? Ele disse aí, é certinho, né? E também, por último, qual a maior média? E aí ele deu também. A outra fórmula é o mínimo. Esse mínimo, ele vai simplesmente dizer quem foi o menor valor dentro desse intervalo de células aí, de B5 até B16. Como é que eu faço essa fórmula? Igual, escrevo o nome mínimo, importante dizer que tem que usar o acento para que a fórmula seja de fato reconhecida, certo? Depois ele mesmo abre o parênteses, você vai colocar B5
que é o intervalo até B16. Quem foi que gerou menos aí? Que loja, qual mês que gerou menos, né? Ele vai dizer qual mês que gerou menos na loja número 2, aí ele vai dizer, certo? Vai olhar, como você colocou aí direitinho, C5, C16, ele vai olhar e vai entender quem é o menor dos números aí. No da soma, ele também vai dizer qual foi o menor número. E no da média, ele também vai dizer quem foi a menor média, certo? Por último, eu pedi que vocês construíssem um gráfico. E como é que você constrói um gráfico, André? É muito simples. Você vai pegar aqui, selecionar mês, loja 1, loja 2, certo? E vai vir aqui naquela cruz lá em cima, certo? No canto superior, um pouco mais à direita, você clica nela e você diz que quer criar um gráfico. Aí ele vai dizer qual é, aí, certo? Loja 1, loja 2, vai explicando aí direitinho. E você vai dizer o tipo de gráfico. Eu gosto muito desse segundo aqui, porque me mostra muito para onde é que as empresas estão indo. E dou um OK. Dei um OK, pessoal. O que é que vai acontecer? Deixa eu ver. Eu acho que ele não foi, por conta de que já tem esse daqui, talvez, certo? Mas a gente pode estar observando aqui. Vamos lá. Vamos colocar de novo, mês, loja 1 até dezembro, adicionar o que? Gráfico. Eu só quero mudar o tipo do gráfico, quero que seja esse, e dou um OK aqui. Pronto, pessoal, eu acho que é porque da outra vez eu tinha apertado para sair. Apertei aqui, ó, pessoal, ele me dá o gráfico todo bem desenhado aqui, loja 1, loja 2, os valores, entendeu? E aí dá para perceber que quem que está se dando bem aí? Loja 2, né? Você vê que a loja 2 sempre está lá em cima, enquanto a loja 1 está precisando de alguns ajustes, mesmo chegando no final do ano e vendendo mais, porém ela está precisando de alguns ajustes. Pois bem, pessoal, a aula de hoje e a aula da semana passada foi resumida nesse vídeo, né? Resumida porque na hora da aula a gente tira dúvida, a gente conversa, a gente vê o que pode ser feito, entendeu? Como que pode ser feito e etc. Certo, pessoal? Essa é a atividadezinha topada aí de vocês. Um abraço.